Eu envergonhei a minha prima na frente de todo mundo e a gente foi expulso do restaurante. Vem entender essa história enquanto desenho aqui embaixo. E a história é a seguinte. Essa história é babado, hein, gente? Eu tenho 25 anos e ainda não tenho filhos. Eu nem sequer penso em ter filhos agora. Talvez no futuro, quando a minha vida estiver completamente resolvida, eu tenha. Já minha prima Sara tem 2 filhos que são bem mal comportados do seu relacionamento anterior e agora também tem um bebê com seu novo relacionamento. Ou seja, no total ela tem 3 filhos. Ontem à noite, a minha mãe, a minha irmã, eu e a Sara fomos a um restaurante de sushi. Eu nunca tinha comido isso antes. Então, depois que a gente fez o pedido, eu não conseguia ficar usando aqueles pauzinhos. Então, a minha prima começou a dar risada da minha cara de forma bem desagradável. Então, o garçom se aproximou de mim e perguntou se eu queria aquelas rodinhas de segurar os pauzinhos. É como se fosse pequenos plásticos que grudam um no outro, assim treina a gente ir pegando. A minha prima começou a dar risada e virou pro garçom e disse: "Ai, desculpa ela, é que ela vive constantemente se envergonhando e envergonhando a gente." Eu apenas dei uma olhada de lado pra ela e coloquei as rodinhas. E quando chegou a hora da sobremesa, finalmente o seu namorado chegou no restaurante. Ele chegou dizendo que estava ocupado. Então ela começou a falar pra ele como eu era extremamente estúpida e muito lenta, e como eu não estava conseguindo usar aqueles pauzinhos. E começou a falar que estava com muita vergonha, já que todos os garçons ao nosso redor já sabiam o que estava acontecendo. Então a minha mãe se virou e perguntou qual era o problema dela. Ela falou então que constantemente ela fica embaraçada comigo, e que não era de se admirar que eu tinha ciúmes por ela ser mãe. Se virou pra mim e disse que eu não era mãe ainda porque ninguém quer ter filhos comigo. Eu já estava cansada daquela situação, então finalmente eu virei pra ela e disse o seguinte: eu não quero ter filhos porque eu não quero que eles cresçam e virem 2 pedaços de merda como seus filhos. Você vive falando que eu me envergonho e envergonho a família? E o seu namorado que engravidou você e a esposa dele ao mesmo tempo? O seu bebê praticamente tem um irmão com diferença de semanas. Você provavelmente aprendeu a comer com esses pauzinhos enquanto comia as sobras da esposa do seu namorado. Bem, eu acho que quando ela estava me atacando estava tudo bem. Porém, quando eu disse tudo aquilo, todo mundo se virou contra mim. Tudo ficou tão alto que a gerência teve que se envolver no meio, já que a minha prima começou a gritar e chorar. Enquanto isso, o namorado dela também estava gritando comigo e a minha mãe e a minha irmã estavam me repreendendo porque eu fui uma pessoa muito má. A gerência simplesmente trouxe a conta, falou que a gente deveria pagar e sair de lá. A minha mãe pagou a conta inteira, mas a minha irmã se virou pra mim e falou que eu estava sendo muito babaca. Porque eu envergonhei a nossa prima e também fiz a gente ser expulsa do restaurante. E que provavelmente a minha prima estava passando por uma depressão pós-parto. Agora eu não sei se eu fui longe demais porque a minha prima está passando por uma depressão pós-parto. Mas aí eu pergunto pra vocês, e aí, será que eu fui a babaca da história? Bom, pessoal, essa foi a história. Lembra sempre de comentar com muito respeito. Lembrando também que essas histórias não são minhas, algumas eu tiro de Reddit, outras vocês me mandam. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!